Olá, caros amigos, novamente na vossa casa, no nosso programa de decoração, com outras dicas, hoje, dicas para um quarto de dormir. Vamos lá ver. Hoje iremos dar dicas, então, como fazer um quarto de dormir. E então, hoje pensei fazer um quarto tons claros, mas com um pouco de cor. Já vão ver, a nível de pormenores, aquilo que eu escolhi de forma a dar uma dinâmica diferente ao quarto. Uma sugestão: no quarto de dormir, quer nas salas, acho por bem fazermos sempre em tons neutros. E então, uma sugestão: pintar as paredes sempre em tons neutros, claros. Branco não aconselho, mas um cinza claro, um grege, um café com leite, portanto, usar tons claros. E então, se as portas forem brancas, o branco não fica bem. Fica sempre lhe dar um pouco de tom, um tom claro, mas é importante as paredes terem um toque de cor. Nunca fazer paredes às cores, nem azuis, nem verdes, nem amarelos, nem vermelhos. Fora de hipóteses. Isso não, nunca. Os quartos têm que ser pintados sempre de cores claras. Relativamente à parede onde fica a cabeceira de cama, a minha sugestão será sempre colocar um papel de parede nos tons da pintura do quarto. Portanto, vamos usar os tons que se usar na pintura do quarto. Nada de que choque ou que chame a atenção. Só se for um caso de um alojamento local que seja uma coisa temporária. E então, um alojamento local, como precisamos de vender através das fotografias, podemos dar cor ou dar personalidade ou dar um papel mais arrojado ou com cor atrás. Para o dia a dia, para a nossa habitação, para nós vivermos, cor fora de hipótese. Não damos cor no papel de parede. E então, tem, por exemplo, aqui um exemplo. Eu tenho aqui um papel de parede em tons neutros, muito claros. O papel de parede, como já referi, convém ser sempre nos tons da parede, também nos tons, regra geral, do tapete. Porquê? Porque ao colocarmos o tapete grande no fundo da cama e cobrindo o quarto todo, o papel de parede e o tom do quarto ser os mesmos tons, temos um contexto perfeito e uma união que vai abraçar todo o quarto de dormir. Neste caso, coloquei um papel de parede nos tons que usei nas paredes, um tom de grege café com leite, e depois fiz um pormenor aqui. Fiz aqui um pormenor de um ripado. Fiz este ripado, onde é um ripado de madeira, que coloquei também no mesmo tom da parede. Portanto, pintei este ripado em madeira na cor da parede. Ora, aqui podíamos dispensar perfeitamente o papel de parede. Porquê? Porque o ripado produz um efeito muito grande e muito acentuado. Portanto, além do papel de parede para as cabeceiras de cama, posso sugerir um ripado de madeira, um tecido forrado a um tecido, ou uma cabeceira forrada de um lado a outro, até ao teto, ou espelhar as paredes. Portanto, há várias sugestões para fazer no fundo de cama. Portanto, além do papel de parede e do ripado que usei em madeira, mas que laquei a madeira no mesmo tom da parede, para não termos nada relevante nem cores muito acentuadas, usei uma cabeceira diferente. Usei uma cabeceira com uma moldura. Portanto, resolvi adquirir esta moldura de quadros. Portanto, esta é uma moldura que se faz um quadro normal, larga, bastante larga, portanto, para ela produzir efeito, teve de ser bastante larga, e então fiz esta moldura em decapé branco grande, e depois forrei-lhe com tecido em linho, mas o mesmo linho, exatamente da cor do papel de parede, da cor do painel, da cor das paredes e da cor do tapete. Portanto,
este linho é exatamente o mesmo tom que usei nos elementos base do quarto. E, portanto, esta moldura de capê larga e arrojada veio aqui dar uma predominância e um valor muito especial ao quarto. Portanto, veio enriquecer. Para não termos aquela cabeceira comum, aqui tem uma cabeceira mais arrojada, mas também dá um ar mais clássico. Portanto, o quarto fica mais clássico. Portanto, não fica tão minimalista nem tão contemporâneo. Mas acho que produz aqui um efeito bastante bonito e bastante arrojado. Relativamente à cama, eu usei aqui uma coisa diferente. Usei uma colcha em seda, esta em seda, neste tom. Portanto, a colcha é igual a estas almofadas, dá para ver perfeitamente que é este tom. É um tom de um lilás clarinho, quase um rosado, mas quase esbatido, quase olharmos não produz assim muita cor. Mas como tínhamos aqui os tons todos neutros, eu quis-lhe abraçar com outra cor para lhe dar uma predominância e termos aqui um toque de cor no quarto. Então, quis escolher este azul, este cor lilás, este rosinha muito esbatido, que acho que produz um efeito bastante bonito. E então, o que é que eu fiz? Fiz almofadas em linho, fiz a almofada igual à colcha, fiz estas almofadas com estas aplicações e com estas taxas, portanto, em branco. Fiz o cobre-pés em branco, portanto, este cobre-pés fiz em branco, que acho que ficou também bastante arrojado e bonito, mas fiz isto cobre-pés com vários tecidos. Usei a seda, usei o linho, usei aqui uma seda drapeada que eu tinha aqui num catálogo, que acho que ficou muito bonita, e usei este também tecido adamascado. Portanto, este cobre-pés ficou com 4 ou 5 tecidos, mas para lhe dar uma relevância à cama. Também tenho estas almofadas muito bonitas, decorativas, que também são do adamascado, que usei aqui no cobre-pés. Depois usei aqui uma almofada, já com um pedaço de informação. Se verem, tem esta informação, vejam lá. É uma informação que vai buscar os tons de rosa esbatido, este rosa lilás muito clarinho. Portanto, vejam lá. E esta almofada foi aquilo que vai dar a informação e dar o arremate ao quarto final. E depois fiz-lhe aqui um rolo já com um tom mais escuro, mas a puxar uns rosados para lhe dar aquele toque mágico, aquele toque decorativo que realmente valoriza o quarto. Usei também como abajures ou como suporte candeeiro uns abajures em tom rosa, o rosa também lilás, este rosa pálido que eu aqui falei, mas fiz com este pormenor. Usei o rosa pálido até aqui fiz uma fita em veludo branco e aqui usei um tecido adamascado, esta barra, para ligar com os tons que eu usei ao quarto. E, portanto, o abajur deu aqui uma relevância também a este projeto e acho que ficou bastante bonito. Portanto, é um candeeiro de cerâmica normal, mas depois o abajur há que tem todo o glamour e o pormenor necessário para equilibrar e para dar aquele toque final. Ora, temos aqui um quarto neutro. Embora eu usei a colcha e as almofadas e os abajures em tons rosa, como também usei as peças decorativas. Mas imaginem que vocês, com este contexto todo, possam fazer o vosso quarto. Mas imaginem que não gostam do rosa, do tom de rosa. Ou de janeiro, fevereiro ou março usam a colcha rosa, mas no verão querem uma colcha amarela ou querem uma colchinha azul. Portanto, é só mudar a colcha,
as almofadas e tem outro quarto renovado diferente. Por isso mesmo eu aconselho tons neutros. Os neutros dá perfeitamente para fazer isso. Ao longo do ano dá perfeitamente para mudar. Imaginem as almofadas do quarto, levam à sala e põem na sala. No verão trazem ao quarto e, portanto, se tiverem tons neutros, têm sempre um quarto, uma sala, os ambientes sempre renovados, porque as almofadas, os abajures e alguma peça decorativa há que lhe dar o toque de cor que nós precisamos. Por isso mesmo, aconselho sempre a fazer os quartos, quer tapete, pintura de paredes, papel de parede, cabeceira de cama, tudo em tons neutros. E assim não nos compromete relativamente na decoração. Estamos chegando à nossa reta final do nosso programa de hoje, com estas dicas como fazer um quarto e um quarto que não nos comprometa. Portanto, ficou aqui estas dicas e, portanto, despeço-me agradecendo a todo o carinho e amizade que vão transmitindo ao longo de mensagens e feedback na rua. Gosto muito de vocês e obrigado por estarem comigo e por compartilharem este gosto comum que há de coração.